Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e eu vou ensinar hoje pra você a minha preparação de pele. Fiz um vídeo super completo de como eu faço uma maquiagem não do dia a dia, muito básica, mas um efeito bem natural. Eu vou usar o meu BB Cream, as coisas que eu uso, os meus truques profissionais, mas que eu trago dentro do meu dia a dia pra facilitar, porque eu sei que a gente não tem muito tempo. Então, já se prepara aí, separa todas as suas coisas e vem maquiar comigo. Bom, gente, então eu vou ensinar uma preparação de pele mais atualizada. Vou misturar um pouquinho dos meus truques profissionais com o meu dia a dia. Eu não uso muita maquiagem no dia a dia, mas a parte de preparação da pele, a maneira que eu aplico a base, as misturinhas que eu faço, que eu sei que na vida real a gente quer uma coisa mais prática. Lógico que tem, né, como fazer quando você quer pra uma super festa, se você não for maquiar profissionalmente, você quer às vezes uma cobertura maior. Então eu vou ensinar esse meio termo aí que eu faço super funcional, né? Porque às vezes a gente não tem tanta habilidade, com aquele monte de produto fica artificial, né? Às vezes vale a pena ir num salão mesmo, vocês podem vir aqui no Beauty Lounge, Paulo Espelho. Mas eu vou ensinar então como funciona aí no dia a dia para fazer uma pele caprichada, né? Sem ter muita maquiagem. Antes de mais nada, de falar de maquiagem em si, como escolher a cor da base e tal, eu quero falar sobre a preparação. Eu quero enfatizar, na verdade, não importa se é pro dia a dia, não importa se é pra festa, a preparação da pele, ela não pode ser substituída, porque você não tem tempo, às vezes vale a pena você fazer uma boa preparação, gastar mais tempo fazendo uma preparação e usar um BB Cream mais leve, rapidinho, né, porque às vezes não dá tempo, do que você pular direto pra base, porque não vai dar tempo de você hidratar. Tá? Confie em mim, se você começa a fazer essa questão da skincare, né, eu sempre falo pra vocês, né, de tomar suplementação, eu sempre falo que logo tem novidade também pra vocês, eu sempre falo que eu uso hidratante, a minha pele é uma pele mista no verão, mas ela tem vários pontos secos, então eu realmente preciso de hidratação. Mas a minha pele é oleosa, então não precisa? É um engano, gente. Todo mundo precisa de hidratação. Obviamente, se você tem uma pele oleosa, você vai usar produtos que têm uma textura mais em gel ou um produto mais leve, né? Sempre escolhendo um produto específico para sua pele. Mas ninguém fica isento de usar hidratação, tá? Principalmente uma pele seca, né? Então, se você tem... minha pele é sensível... Nossa, você tem que dormir no hidratante. Você deixa assim, ó, derruba... Tô brincando, mas é quase isso. A gente só não pode passar muito hidratante, né, gente? Que o marido, eles não entendem, que a cara fica lambuzando, né, coitado. Mas antes da maquiagem é essencial. Agora, o que eu sempre falo, às vezes eu vou maquiar aqui uma cliente, aí ela vem com a pele, ela não cuida. Uma hidratação antes da maquiagem, às vezes não é o suficiente. É uma rotina maquiando que vai fazer com que a sua pele receba essa base, essa maquiagem de uma forma mais natural. Então, se você anda usando várias marcas, nenhuma marca tá dando certo, todas craquelam, eu não vou passar mais base porque nenhuma tá dando certo, provavelmente esse pré-maquiagem você não está fazendo. Então, agora você vai fazer porque é simples, tá? Sempre lavar o rosto com sabonete de rosto. Não posso lavar com qualquer sabonete. É tão importante quanto um hidratante. Então, o que eu recomendo? Um sabonete mais neutro possível, sabonete para o seu tipo de pele e que seja para rosto, né? Porque é uma região muito delicada. Então, lavou com um sabonetinho de rosto ou um sabonete manipulado que você tenha. Depois, você pode usar um tônico. Quando eu vou maquiar, vamos supor, eu tô aqui no salão, já tomei banho, quero de novo higienizar minha pele. Eu uso muito tônico. Eu gosto porque ele dá uma sensação de frescor, né? Antigamente os sabonetes eles eram bem agressivos e os tônicos eles reequilibravam o pH. Agora os sabonetes são menos, né? Eles são bem equilibrados. Porém, gente, a sensação do tônico pra mim é maravilhosa, então eu não abro mão, tá? Esse aqui é um que eu comprei fora quando eu viajei, eu gosto muito do cheirinho dele, mas tem várias marcas que eu uso, tem inúmeras, assim, vocês podem escolher um que vocês gostem do cheiro e que não tenha álcool, que seja mais leve mesmo. Tá? Isso aqui não é demaquilante, lembrando, né? Porque quando a gente tá de maquiagem, precisa tirar com demaquilante, que é totalmente diferente. Normalmente eles são mais oleosos, e aí você tem que enxaguar depois, né? Em alguns casos. Então, o tônico aqui eu vou usar bem devagarzinho. Eu gosto de passar mesmo que eu já tenha higienizado a pele, eu faço tudo de novo. Porque é tão gostoso, né? Quando a gente não passa, não dá uma sensação de que a pele tá suja. Agora, né? Esperar ele secar, você pode inclusive pôr na mão e ficar fazendo assim, ó, se você tiver com tempo, você pode fazer isso. Agora eu vou usar um hidratante, esse que eu vou usar aqui é o da Nivea, é o de embalagem vermelha, mas eu vou colocar o nome direitinho aqui na descrição. Bastante hidratante. Lembrando que você vai usar pro seu tipo de pele, então não precisa ficar
Ah, eu tenho que passar pouquinho. Lembra que a hidratação vai refletir completamente na base, então não deixe de passar em nenhuma parte do rosto. Inclusive, você pode passar no pescoço. Já aproveita e faz uma massaginha bem gostosa. Eu tenho esse aparelhinho aqui, tem vários vídeos de skincare que eu ensino. E ó, esses aqui são maravilhosos, gente. Aquele momentinho. Quem gosta, né? Quem curte ter esses momentos de skincare, vale a pena aproveitar todos os dias e fazer um pouquinho. Isso aqui ajuda a estimular, né, gente, a hidratação na pele. E aí, enquanto ele tá secando, você faz esse... Muito chique, né, gente? No dia a dia dá pra fazer correndo? Não dá? Mas, tô gravando, então dá. Bom, agora que a pele já tá hidratada, entra o filtro solar, tá? Às vezes eu passo filtro solar até à noite, gente, porque as luzes, né, esse monte de luz que a gente fica em frente agora, precisa da proteção solar também. Não é só do sol que a gente protege também de luz artificial. Então, vou usar o meu filtro solar, principalmente de dia, não dá pra ficar sem. Esse que eu uso é o da Vichy, eu sempre falo dele, pra minha pele é o que melhor se encaixa. Então procura aí um filtro que... E usa sem cor, tá? É importante que ele não tenha cor, porque a gente vai falar de base, a gente vai aplicar a base. Agora, mencionar sobre o primer. Eu não vou usar um primer aqui, né? Eu vou usar brumas, que é o que eu tenho usado mais. O primer, ele é muito bom se você tem realmente poros bem dilatados, se você tem uma pele mais oleosa, né? Óbvio que tem primer de todo tipo, então você pode buscar um pro seu tipo de pele. Mas eu não tenho usado, né? Eu tenho preferido usar mais a bruma, mas você fica à vontade. Se for, seria agora o próximo passo o primer, né? Então, numa pele que ela é mista, eu só usaria no ponto que é oleoso, seja na zona T ou no nariz, só para suavizar essa questão dos poros, em nenhum outro lugar, tá bom? A não ser que o seu primer que você comprou seja para esse, eu quero um efeito, aí você usa, mas do contrário, não precisa. Daqui eu espero secar um pouquinho e vou pro próximo passo. Agora eu vou aplicar esse iluminador, esse aqui é o Glow Now da Mari Saad, é um novo. Esse aqui eu tava louca pra experimentar. Ele tem partícula cintilante, né? Tem um que é pra pele negra ou mais bronzeada, né? E esse aqui é um pouquinho mais champanhe, uma tonalidade bem bacaninha, que tem umas partículas também douradas. Então, depois que eu faço a preparação, passei o protetor solar, eu entro com ou uma brumas, eu posso usar tanto, essa também é muito boa, da Nath, que é um efeito de hidratação, ou até o Fix Plus da MAC. Então tem várias opções agora dessas águas hidratantes, da bruma, ou água que tem efeito de fixar maquiagem, elas ajudam tanto na hidratação quanto na fixação da maquiagem no todo. Então, se você gosta desse efeito mais de viço, mais de hidratação, de glow, é sempre importante você usar um produtinho assim antes. Então, fecha os olhos, distancia uns 30 centímetros e aplica. Muito glow. Agora espera secar naturalmente, não esfrega no rosto, nada. Aproveita para você ir escolhendo a maquiagem que você quer enquanto tá secando, porque tem que curtir, né? Que é super refrescante. Não precisa ficar passando a mão, nada disso. Principalmente quando você aplica depois da maquiagem pronta, que eu vou aplicar também. No rosto você vai perceber partículas de brilho. Essa daqui, por exemplo, da Nath, e algumas outras, entre elas Fix Plus, não tem brilho. Então, se você tem uma pele oleosa, você não gosta desse efeito glow, esse acetinado no rosto todo, você pode escolher uma sem brilho, né? Lembrando que vai aplicar base por cima, então daqui a pouquinho também some, vai ficar bem com cobertura. Enquanto está secando o iluminador, eu vou explicar um pouquinho sobre cor. Sempre vocês testem direto no rosto e não na mão, não em cima, no rosto, porque eu falo, às vezes testa aqui, gente, passa no rosto direto, que é o lugar onde você vai usar, né? O pescoço normalmente ele é mais claro, então sempre fique atenta a isso. Se você é uma pessoa que bronzeia sempre, você precisa definir se você quer que o seu rosto iguale um pouco mais ao corpo, né? Que fica mais harmônico. Quando você olha uma pessoa super bronzeada, como hoje em dia a maioria usa filtro solar, né? E é o correto mesmo, você percebe muitas pessoas de pele bronzeada com o rosto bem branquinho. E aí você precisa subir um pouco o tom da sua base, tá? Nada exagerado, não precisa ser a mesma cor do bronzeado, mas um pouquinho que você sobe, você já consegue dar mais harmonia. Agora, o que eu recomendo? Use sempre o tom da sua pele, né? Quem não tem o hábito de tomar sol, como eu vou sempre escolher a base certa, ou seja, o tom exato. Para isso eu tenho que testar numa região grande do rosto. Eu não posso passar só um pouquinho, porque, gente, quase
tipo 3 tons acima, às vezes você dá uma espalhadinha, você espalha tanto que o negócio some, aí dá a impressão que é a sua base, mas não é. Você tem que realmente passar uma quantidade grande e num lugar, por exemplo, que é visível aqui, né? Uma dica que eu dou para a pele negra, por exemplo, é você tem que estar em 2 regiões. Por quê? Na pele negra, às vezes você encontra 2 nuances no rosto. Então, a testa, às vezes, ele vai um pouquinho mais para acinzentado, às vezes aqui um pouquinho mais claro. Então, sempre testa nesses lugares para saber se uma única base vai servir para o rosto todo. Porque às vezes dá muito trabalho ter mais de uma base. Eu vou ensinar esse truquinho aqui quando vocês quiserem bronzear, mas a gente tem que buscar sempre a praticidade e facilitar na hora de escolher, independente da marca, né? Não dá para decorar número, porque cada marca é um número, um tom. Então você precisa realmente entender qual é a sua cor. Agora, outra dica. Eu gosto, para peles, a maioria dos tons de pele, o tom mais bege, mais amarelado do que rosado, né? Então, um exemplo, na MAC tem NW. Ela é rosada, e a NC ela é mais bege, mais amarelada, e tem uma deles que é neutra, eu acho que é N, e aí ela tem né, uma misturinha, um equilíbrio aí que é muito boa. Mas, se fosse para eu escolher, eu sempre acabo escolhendo NC. Profissionalmente, eu uso todas NC. Então, quando você for escolher uma base, toma só cuidado de não deixar a pele muito rosa, muito alaranjada. Então, é isso, né? Sempre opte mais pelos tons mais neutros. Se a sua pele é muito rosada, esse tom mais bege, né, mais neutro ou mais amareladinho, vai ajudar a neutralizar, né? E se você tem uma pele já mais, para esse tom mais, essa nuance mais amareladinha, esse tom amareladinho, né, gente? Que é o meu tom no caso. Se você usa esse tom meio rosado, ela não encaixa, vai ficar dando diferença no pescoço. Então, de todo jeito, indo mais para um bege, mais fundo amareladinho é melhor. Sem contar que já ajuda na cobertura de olheira, da maioria dos tons de olheira. Eu não tenho o hábito de usar corretivo colorido, não é uma coisa que eu nunca usei profissionalmente, assim. Não tenho o hábito, então eu tento criar essa praticidade. Eu vejo que a base nesse tom já ajuda a neutralizar, quando eu coloco corretivo, praticamente some 100%, tá? Agora eu coloquei aqui, eu vou usar o BB Cream da Latica, ó, esse é o meu, gente, eu uso pessoal, a minha cor é a clara, esse BB Cream porque eu gosto muito, além dele ele tem uma cobertura que na minha opinião é incrível, ele tem o filtro solar, que é de extrema importância, então eu não preciso de um filtro com cor, eu passo o filtro normal e depois eu acrescento esse, né? E ele tem um efeito clareador. Eu confesso que eu tinha algumas manchinhas e depois que eu comecei a usar a Latica, nunca mais essas manchinhas apareceram de novo, né? É um produto realmente, assim, muito, muito bom. Eu super recomendo. E eu vou misturar agora 2 tons. Eu fui pra praia esse dia, não tô tão bronzeada, mas eu quero dar essa dica pra vocês. Vocês podem usar a cor de vocês, original, então o meu claro. Eu gosto de uma pele um pouquinho mais clarinha, né? Mas antes eu usava o bege claro, também dava certo. Ele ficava só um pouquinho mais... bem pouco mais bronzeada, né? E aqui eu vou misturar o bege médio com o claro para dar esse efeito bronzer, que às vezes eu quero, assim, em alguma maquiagem. Então eu vou ensinar vocês. Vocês colocam um pouquinho dessa cor clara e um pouquinho do bege e mistura, ó. Separei 2 tons aqui. E aí vou fazer a misturinha com um pincel. Mas pro dia a dia, né, gente, isso se você quer esse efeito bronzeado, porque senão você vai usar uma cor. Tenta sempre encontrar o seu tom de pele, né? Como você faz isso? Aplicando, por exemplo, se eu fosse fazer só a minha cor, eu aplico numa região, num espaço grande, tô usando sem fazer a misturinha, ó. E a cor, além dela, ela desaparece, mas olha a nuance que fica. Já cobriu o suficiente pro dia a dia. Quero mais camada, eu coloco mais uma camada, espalho e com a mão mesmo. O BB Cream tem essa vantagem que dá pra usar como se fosse um hidratante passando com a mão. Olha a diferença de um lado pro outro. Essa é a minha cor, é a cor que eu gosto. Um pouquinho só que eu passei, você vê que funde na pele. A base, a cor certa é aquela que ela encaixa na sua pele. Então sempre faz teste numa região grande pra você ter certeza. Se tiver em dúvida entre 2 cores, passa de um lado, passa do outro e sai da loja, vai numa luz mais natural possível e veja o efeito. Uma coisa importante é, às vezes, dá um tempinho, espera secar um pouco, porque às vezes realmente hiperpigmenta, ela dá aquela fechadinha na cor. Isso acontece muito com corretivo. Às vezes a gente escolhe uma cor, você passa assim, ai, tá ótimo. Daqui a pouco você sai, ele fica mais escuro. Então isso acontece muito com base, com corretivo. Então espera um pouquinho, depois você volta para comprar sem ansiedade. Bem equilibrado. Agora eu vou tirar um pouquinho desse tom, que eu quero usar essa misturinha que eu fiz. Ó, deu essa cor. Tá? Isso é só uma dica extra. Vou aplicar com a mão e vou espalhar um pouquinho com a esponjinha.
Então, ó, se eu vou espalhar o BB Cream, eu uso a mão. Depois eu selo, vou aplicando a esponjinha, né, molhada, dando toquinhos. Mas no dia a dia eu uso bastante a mão mesmo, principalmente quando é uma quantidade menor. Aqui vou colocar um pouquinho mais para vocês verem a cobertura. Se vocês forem usar base mesmo, eu recomendo que vocês usem ou o pincel ou a própria esponja. Aí a base eu não aplico com a mão. Eu sei que tem gente que gosta, não é que é errado, tá? Se a mão estiver limpinha. E ultimamente a nossa mão tá bem limpinha, né, gente? A base de álcool, até ressecada, coitado, de tão limpo que tá. Então, ó, vou espalhando devagarzinho, não pode arrastar muito, né? Vai dando toquinho e concentra sempre onde vocês mais precisam. Procura sempre colocar mais base. Se você tem uma manchinha na testa, aí depois de espalhar, você pega essa aqui esponjinha da Mari Saad, aquela menorzinha, já molhei na água. E aí, vamos supor, eu tenho uma mancha aqui na testa, eu vou e coloco a base ali. Então, aonde eu não tenho mancha, não precisa tanta base assim. Ainda mais se a gente usa máscara, né? Senão fica saindo. Quanto menos produto, melhor. Então, aqui eu vou espalhar. Pode ser metade disso que eu apliquei. Cada um tem que encontrar aí o seu limite, né? De quanto de base para o dia a dia. Essa aqui seria uma cobertura que eu uso para trabalhar, que eu gosto de já ter um pouquinho mais de base. Mas se for assim, no dia a dia eu vou fazer uma coisa que eu não quero nada muito pesado, eu vou usar menos do que isso. Às vezes uma gotinha assim já dá para o rosto todo. Agora, com um pouco de produto, eu já passei na minha olheira, mas eu costumo cobrir a olheira com a própria base ou com o próprio BB Cream. E não direto com o corretivo. Não uso o corretivo antes, gosto de usar a base mesmo para cobrir. Se você reparar, ó, por ela ser mais beijinha, ela já cobriu praticamente 100% da minha olheira. Aí eu uso o corretivo não para cobrir a olheira, mas para ser um iluminador, né? No dia a dia não é obrigatório usar corretivo. Se você percebeu que sua base cobriu, né, a sua olheira, você não precisa usar corretivo obrigatoriamente. Mas aí nesse caso, que eu já cobri a olheira, eu gosto de um corretivo um tom abaixo da minha pele ou 2 tons. Eu uso ele como iluminador. Se eu não fosse usar BB Cream e eu quisesse um corretivo para usar no dia a dia, só corretivo, batom e tal, eu ia usar um corretivo do tom da minha pele. Como eu fiz a escolha da base, né? A primeira que eu passei e sumi. Passo o corretivo, se ele se encaixar bem e sumir, é o corretivo certo. Logo eu gravo um vídeo falando só de corretivo. Ó, agora eu vou pegar um pouquinho, se eu quisesse usar o meu BB Cream de corretivo mesmo, eu vou usar o mais claro agora sozinho. Pra fazer um pontinho de luz, como se ele fosse um corretivo. Gente, a gente tem que entender o que você precisa. Passou a base, cobriu, não precisa passar corretivo, né? Então, se a base ou o BB Cream, ele é mais leve, eu posso usar ele como corretivo aqui nesse caso, que ele vai ficar mais claro que a base. Eu vou concentrar ele só onde eu quero uma luz aqui, que é a olheira. Se você aplicar e achar que é muita base, você vai espalhando a esponjinha, você pode usar uma outra esponjinha molhada, né, e vai aplicando assim, que ele vai tirando o excesso. O restinho do produto vocês podem deslizar aqui no queixo. Não precisa passar base aqui no pescoço, mas é importante, se dependendo do evento, se você realmente for em algum lugar, espalhar pelo menos o que está na esponja, só para dar aquele degradê, né? Porque o pescoço costuma ser mais claro. E ó, confere aqui, eu até coloquei da linha Max, do nosso mix de presilha. Tô amando, gente, essas aqui maiores, porque você consegue usar tanto para fazer a maquiagem agora e depois estilizar ela. No final eu vou usar ela bem estilosa para vocês aprenderem. Bom, agora com a base já aplicada, o BB Cream no caso, né? E eu vou falar só um pouquinho sobre produto cremoso e produto em pó. Antes de você ir para pó, se você gosta de selar a pele, eu uso pouquíssimo em mim, não gosto daquele efeito super pó, principalmente para o dia a dia, com exceção de quem tem uma pele oleosa, às vezes precisa na zona T em alguns pontos, mas, gente, toma muito cuidado porque pó pode marcar ou pode deixar um aspecto mais artificial. Tudo que você for usar em creme, você tem que usar antes de aplicar pó. Então, vamos supor que você vai usar iluminador cremoso, por exemplo. Estou usando bastante esse da Nath, o gel dela. E ele é cremoso. Então, ou eu passo antes de aplicar minha base como iluminador, porque você pode fazer isso com iluminadores cremosos e líquidos, ou eu aplico antes de ir pro pó, tá? Então, se eu for usar qualquer produto cremoso, igual tem esse produtinho da Stila, que é um iluminador que eu gosto muito de usar. Então, é cremoso, blush é cremoso. Eu vou passar batom como blush, que eu vou dar essa diquinha, já ensinei em algum vídeo, mas eu vou reprisar pra você. Daí, todos os cremosos passam antes de ir pro pó.
tá bom? Eu vou usar aqui um batom da MAC, esse aqui é o You Wouldn't Get It, que é um rosa, um rosinha queimado, pode ser de preferência que ele seja mais mate, que não tenha brilho, que não seja tão cremoso, para você não ficar, né, com aquela sensação que tá grudando. Agora eu vou pegar um pincelzinho, gente, eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó, de viagem, que é um kitzinho da Macrylan, que eu já falei pra vocês, e esse aqui é um da Real Technique, que eu tenho faz tempo. Eu vou aplicar ele, vou passar aqui na minha mão. Você usa um batom cor de boca, aplica assim, ó, no dorso da mão, pega o pincel, vai dando uns pontilhadinhos. Você pode treinar para ver se ele sai em quantidade muito grande. Dá um sorrisinho. No topo da maçã você aplica o batom. Gente, tem inúmeros blushes cremosos. Eu sou viciada em blushinho cremoso. É uma tendência mesmo. Por conta da naturalidade. Aí você pode só escolher um tom, né, que tenha mais a ver com um blush. E vai deslizando. Começa no topo e vai indo aqui pro lado. Aí sempre confere se tá igual dos dois lados. Se não, pega aquela esponjinha que você já usou e dá uns toquinhos pra fundir melhor, tá? Se certifica de que não tá chinelada. É só aquela coradinha, né? O próprio batom, gente, é muito legal. Se você tiver um pincelzinho, mesmo que você tá usando, sujinho assim, ó, já colore o seu lábio. Fica muito lindo. Tá usando agora esse lábio não tão modelado, né? Eu uso muito. Gente, eu sou da praticidade, viu? É lógico, né, que sendo maquiadora acaba sendo mais prático pra gente, mas eu uso pessoal, tento comprar bastante coisa básica, assim, que dá pra usar no dia a dia, rápido, que eu posso usar pra sair também. Então, ó, olha que bonito, gente, né? A cor bonita, eu acho muito lindo. Você pode, inclusive, passar assim com o dedo e já... Se você gosta dessa coisa meio mais natural mesmo, tenha sempre o seu batom preferido. Agora eu vou usar o Jelly da Nath. Vou aplicar no pincel, porque esse aqui eu uso pessoal, mas se não for, você coloca numa bandejinha, né? Tudo bonitinho, se for profissional, uso profissional. Tira um pouquinho do excesso, eu sempre tiro pra não ir com a mão muito... Pratinho fofo, né, gente? Ó, que bonitinho. Hoje em dia tem tantos lindos, né? Eu amo. Se quiser me dar de presente, fica à vontade, gente. Ó, peguei um pouquinho e agora venho no topo aqui, ó, e vou batendo também. Esse é um pincel mais achatado, eles ficam mais práticos assim na hora de aplicar. Já vou passar embaixo da sobrancelha para iluminar. Agora vou do outro lado. Ó, para sobrancelha, normalmente eu uso algum produto cremoso ou uma sombra molhada. Eu uso muito uma sombra da MAC, essa aqui, a Espresso da MAC. Molho na água ou uso uma sombrinha cremosa. Mas eu vou usar esse lápis aqui, para falar em praticidade também, é uma cor que eu gosto muito, esse lápis é da Vult, é o lápis de sobrancelha da Vult. A cor é universal, realmente é uma cor que serve para a maioria dos tons de sobrancelha, tá? Onde eu aplico? Onde eu mais preciso, não vou fazer nada muito elaborado. Eu fiz o Brow Laminate, que é aquela técnica de deixar os pelinhos levantados, eu tô amando. Então eu vou aproveitar, vou olhar os lugares que aparece a falha, né, quando eu levanto o pelinho. E aí eu já preencho. Então eu detecto esses pontos e vou lá. Tem que estar bem apontado, viu, gente? Senão o lápis, quando usa lápis, se não tiver bem apontado, você pode tirar pelinho. Então a ponta do lápis não pode estar aquela ponta arredondada, que isso realmente prejudica um pouco a sobrancelha. Aqui eu faço o meu quadradinho. Eu tenho um vídeo falando só sobre sobrancelha, mas em breve eu quero atualizar vocês sobre como desenha a sobrancelha. Vocês me pedem bastante. Só isso. Coisinha bem rápida, bem natural. Penteia aqui no caso pra cima, que quer ser feito. E só. E agora, para finalizar, lembrando, gente, que eu usei praticamente aqui, tudo foi produto cremoso. Eu estou apaixonada, viciada. Eu sei que tem pessoas que às vezes não conseguem ficar sem selar a pele. Aí você pode usar um pó desse soltinho, esse aqui da Laura Mercier. Você pode usar um pó compacto mesmo, né? Estilo esses pós que a gente usa muito para retoque, né?
Ou um pó translúcido, por exemplo, para selar os pontos que você sente que fica mais oleoso, não tem problema. Mas deixa secar um pouquinho e depois você vem com uma esponjinha macia ou um pincel grande e vai selando, encostando esse pó. Eu não vou fazer porque eu gosto de finalizar assim. Mas agora eu vou passar a máscara de cílios, tá bom? Então se você usa pó, você vai fazer esse movimento com uma esponjinha, pega um pouquinho de pó e vai na zona T, os pontos que te incomodam, que você percebe que fica com muito brilho ao longo do dia, e você vai encostando um pouquinho só de pó, só para selar. Gente, é bem pouquinho. Ou com uma esponja seca, ou com um pincel mais daqueles bem maciozinhos, sabe? Que você tira o excesso e só vai encostando. Então agora eu vou direto para máscara de cílios. Tem um vídeo no IGTV que eu gravei de dica rápida, como aplicar máscara de cílios e ficar com um efeito super lindo. Vou aplicar aqui para vocês. Ó, usei a máscara de cílios sensacionais. Gente, olha a diferença, não tem como ficar sem. Agora eu vou pro outro lado. Prontinho, passei máscara de cílios, já aproveitei, gente, essa maquiagem, coloquei cílios postiços, usei um mix maravilhoso, né, gente? Não podia faltar o mix, tem que aproveitar a oportunidade da make e passei esse gloss aqui da Mari Saad. Espero que você tenha gostado dessa nossa dica. Se você não é inscrito no meu canal, sempre quis falar isso, aproveita e se inscreve, ativa a notificação para sempre que eu tiver um vídeo aqui, você receber em primeira mão, tá bom? Curte, compartilha para todo mundo e a gente se vê no próximo tutorial. Um beijo!